Quero saudar a todos que nos acompanham pela TV Manaim, no canal 126 via Embratel, também os que nos assistem pelo canal 85 via Sky Livre, também aqueles que estão nos acompanhando pelas plataformas digitais, o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A todos a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Nos nossos episódios nós nos ocupamos, sim, sempre, a valorizar a ciência que é tão extraordinária e que tanto contribui para o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento da tecnologia. E apesar dela ser extraordinária, nós sabemos que ela não é capaz de levar o homem a ter uma experiência com Deus. E por isso também tratamos aqui a respeito da fé. Essa sim, ela trata de um veículo que Deus concedeu ao homem para que pudéssemos então entender os mistérios que vêm da eternidade de Deus. E no episódio de hoje nós vamos falar aqui a respeito de um assunto que é o louvor e o pensamento. Estamos aqui hoje com integrantes do Grupo Ciência e Fé, pastores da Igreja Cristã Maranata, para falarmos a respeito desse assunto. E está aqui conosco hoje o pastor Alexander Moura, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Pastor William, pastor Tiago, Alexandre. Professor Alex, que é coordenador do Grupo Ciência e Fé, e é graduado em matemática, mestre em matemática e doutor também em engenharia elétrica e professor e pesquisador da UFJF. Está aqui conosco também o professor Alexandre Paulino, a paz do Senhor. Pai do Senhor William, pastor Tiago, pastor Alex, mais uma vez uma alegria estar aqui com os irmãos, para esse programa. Maravilha. Professor Alexandre Paulino é graduado e tem doutorado em Química pela Universidade Estadual de Maringá, pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas e pela Universidade do Estado do Colorado, nos Estados Unidos. É pesquisador em Química Analítica Ambiental e Química de Alimentos. E está aqui conosco também, como sempre, professor Tiago Costa, paz do Senhor. Pai do Senhor, Pai dos seus irmãos. Maravilha, e vamos iniciar aqui então a nossa conversa a respeito desse assunto, apenas deixar aqui um texto como uma forma introdutória a respeito desse assunto, que é o louvor e o pensamento, texto que está no Salmo 106, verso 12. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Esse assunto, inclusive, ele foi trazido em um seminário recentemente da Igreja Cristã Maranata. Nós falamos da ação da música, das notas musicais, como que elas influenciam o cérebro humano, influenciam o comportamento das pessoas, aspectos que dizem respeito à socialização e até mesmo como que as notas musicais vão agir nas emoções do ser humano. Mas naquela oportunidade, nós vamos fazer isso aqui hoje também, falar a respeito dessa ação do louvor, do louvor na alma do homem, e o que isso significa também na vida do servo. E para a gente poder introduzir, a gente sempre vai começar aqui pelo lado da ciência. Eu vou pedir para que o professor Alex, o Dr. Alex Moura, ele fale para nós um pouco a respeito deste órgão incrível, extraordinário que nós temos, que é o cérebro humano. E como é que se dá as ações, essa rede neural, em relação à música, às notas musicais, como é que isso tudo funciona? É interessante isso, porque quando nós falamos de tudo que está na obra criadora, e hoje nós vamos falar do cérebro, nós temos que ter uma certeza, aqueles que nos assistem, os jovens, a igreja, você que teve esse link, você entender que tudo isso é obra das mãos do nosso Deus. Então, há um Deus criador, soberano, um Deus misericordioso, e Ele criou todas essas coisas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse órgão que está dentro da nossa cabeça, e quando nós olhamos para a anatomia dele, vamos ver que é um órgão que pesa 1,4 kg, É uma coisa muito pequena, Hoje a gente tem os smartphones, os computadores são bem pequenos, mas nós vamos ver a complexidade do cérebro, nós vamos ver quão extraordinário é o Senhor e a obra das mãos do nosso Deus. Então, por exemplo, quando nós olhamos para o nosso corpo, o cérebro ele consome 20% da energia que nós produzimos. Toda energia que o corpo produz,
o cérebro vai consumir 20%. Ele é composto de 80% de água, né? Então, essa máquina de processamento, 80% dela é de água. É uma coisa incrível, maravilhosa. A energia que o cérebro ele produz, você pode acender uma lâmpada. Então, o homem, através da ciência, ele foi descobrindo essas questões, e aí nós vamos ainda mais, né? Nós estamos aqui gravando esse programa. O cérebro ele tem uma capacidade de armazenamento incrível. A gente consegue gravar 300 anos de vídeo ininterrupto, é a capacidade que o cérebro tem de armazenamento. Aí você pensa, como isso pode acontecer? Porque é um Deus glorioso que fez tudo isso. Aí nós vamos continuar. O que acontece dentro do nosso cérebro? Você vai ter as conexões. Então eu estou falando aqui, o pastor Alexandre está me ouvindo, os que estão em casa estão nos ouvindo. Dentro do nosso cérebro estão acontecendo milhões e milhões de conexões. A gente tem células ali que nós chamamos de neurônios, elas estão se interconectando. E o número dessas conexões, elas são superiores a todas as estrelas que estão na galáxia. Né? Então nós já tivemos programas falando sobre o universo aqui, a quantidade de estrelas é uma coisa assim extraordinária, mas as conexões que estão acontecendo do nosso cérebro são superiores às estrelas que tem nas galáxias. Nós somos capazes de processar imagens complexas, o nosso cérebro, em 13 milissegundos. Né? Então, o que é isso? Né? Que velocidade é essa? É você pegar um segundo e dividir por 1000 partes. 13 partezinhas dessa, nós somos capazes de ver uma imagem muito complexa, cheia de detalhes, e processar e entender isso. Então, tudo isso está acontecendo dentro do nosso cérebro. Hoje está muito em voga a questão da inteligência artificial, redes neurais artificiais. O que é isso? Você tenta copiar o que o cérebro faz através de uma máquina, de um computador. Né? E hoje a ciência está muito avançada, mas o que, por exemplo, uma rede neural ela vai demorar para fazer um processo em 40 minutos, o nosso cérebro faz em 1 segundo. Então, tudo isso ocorre dentro aqui da nossa cabeça. E eu queria mostrar um vídeo aqui, se nos permite, para nós mostrarmos aqui o que acontece, né? Então, nós estamos falando aqui, nós vamos falar do louvor, nós estamos cantando os louvores na igreja, você está ouvindo, dentro do seu cérebro está acontecendo isso. Isso aqui é um neurônio. Você tem a parte da cabeça dele, que são os axônios, que vão fazer essas conexões. Então, uma informação, ela sai e ela tem que ser transportada para uma outra parte do corpo. Por exemplo, eu estou pensando em mexer a minha mão, ou em cantar um louvor, ou expressar uma certa palavra. Essas conexões são feitas. Isso são impulsos elétricos. Isso é muito rápido. São reações químicas e elétricas que estão acontecendo. E é interessante porque nós temos a parte da estrutura desse neurônio. Quando nós entrarmos aqui dentro do cérebro, nós vamos ver que nós temos o axônio, ele pode chegar até 1 metro dentro do nosso organismo. Então, isso tudo está acontecendo lá dentro do nosso cérebro. E se você for pensar isso aqui, não pode ser por um acaso, por uma explosão, mas isso é obra das mãos do nosso Deus. Né? Então, a gente está vendo aqui o neurônio sendo desenvolvido e as conexões e aquilo que nós vamos falar no decorrer desse programa aqui. Maravilha, né? Isso já foi uma introdução muito robusta já do que a gente vai ver pela frente, né? O cérebro humano é uma máquina incrível, né? E quando a gente vê tudo isso a respeito que o professor Alex ele mencionou, a gente vê o poder do nosso Deus na criação de fazer algo tão extraordinário, né? E que tudo que o homem ele é capaz de fazer foi porque Deus, por meio do poder da sua palavra, ele deu capacidade para o homem fazer. Antes ainda da gente discutir um pouquinho mais a respeito dessa parte que vai envolver a influência das notas musicais no cérebro, já conhecemos de uma forma bem importante aqui já sobre esse órgão. Eu vou chamar aqui agora
e antes até de dar a palavra para os outros componentes da mesa, chamar aqui um outro participante que estará aqui conosco agora com uma interação de vídeo, que é o professor Miguel Faria Lima. O professor Miguel Faria Lima, ele é graduado em odontologia pela PUC Minas, mestre em clínicas odontológicas, cuja área é prótese dentária, também pela PUC Minas, pós-graduado em implantodontia pela Universidade de Genebra, pós-graduado em epidemiologia pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. A sua atuação é clínica odontológica em prática privada. Professor Miguel, a paz do Senhor. O professor Alex trouxe aqui já a respeito do cérebro humano, sistema nervoso central, mas nós sabemos que o corpo humano, né, ele é muito complexo. Então a gente tem um sistema autônomo, um sistema simpático, parasimpático, porque há sensações no nosso corpo que nós não temos o controle, a dilatação da pupila, a sua contração, por exemplo, a pressão sanguínea, e como que esses sistemas vão influenciar na nossa percepção em relação às notas musicais, em relação à música. A paz do Senhor, irmãos. Pastor Miguel Faria Lima, do Grupo Ciência e Fé. Hoje vamos falar sobre o governo que está no corpo, tanto no corpo biológico e juntamente aplicando também a profecia do corpo de Cristo. O corpo, ele é um organismo vivo que está sujeito a todas as ações de um sistema nervoso central. O cérebro, através dele, todas as ações para preservar a vida estão presentes com estímulos que ele libera. Para ajudá-lo, tem o sistema nervoso periférico, que está junto com a coluna vertebral e todos os nervos que alcançam todo o organismo. E as ações que o cérebro promove passam por mecanismos que podem ser voluntários e involuntários. Por exemplo, se você tiver vontade de levantar agora e fazer seu músculo funcionar para você andar, você vai poder fazer isso, porque é voluntário. Mas há um segredo em situações que nem percebemos, que é involuntário, que está sob todo o comando do cérebro. Dele surgem, através do sistema endócrino, o cérebro libera hormônios no sangue para levar ações específicas para a manutenção da vida e geração de estímulos que fazem o organismo estar sempre vivendo em perfeito sintonismo com o cérebro. E também existe um outro sistema que chama simpático e parasimpático. O sistema simpático é aquele que nos dá um alerta quando passamos por uma situação de uma notícia que não esperávamos, também de uma situação de urgência em que hormônios são liberados para defesa. Esses hormônios, que são adrenalina, noradrenalina, eles colocam o coração pulsando mais rápido, a musculatura pronta para estar eficaz em uma situação de alerta e de defesa. E temos o sistema parasimpático, que é um sistema que o cérebro libera hormônios que vão trazer a criatividade, a alegria, o bem-estar, para anular aquele efeito do sistema simpático, porque senão, de tantos hormônios são liberados para alerta, isso pode chegar até mesmo a dar uma fadiga e até mesmo chegar à depressão. Por isso o sistema parasimpático está sempre atuando para nos dar um bem-estar. E isso é uma ação do comando do cérebro. Aplicando isso do corpo de Cristo, em todas as situações, o sangue está levando o alimento, está levando tudo aquilo que o governo do Senhor Jesus nos dá para benefício do corpo e que ele possa sentir que há um comando para preservar a vida. O corpo de Cristo segue em tribulações, em provas, mas em todas ele é vencedor, porque há uma ação que já venceu por nós. Jesus falou, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. E a presença dele para nós é o que nos dá a segurança de sabermos que
Em todos os momentos que precisarmos, Ele vai estar presente, liberando essa ação de vida que faz a igreja estar alegre, cantando louvores e glorificando sempre o seu santo nome pela salvação. Davi falava isso no Salmos 42:5. Por que estás abatida, minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei pela salvação da sua presença. Aflições existem, mas a presença de Jesus é a certeza de uma ação que vem do alto, da eternidade, pois Ele é o Verbo vivo de Deus que conhece o nosso corpo e nos dá sempre o benefício maior, o sangue de Jesus, que é o Espírito Santo, sempre operando em nosso favor, a paz do Senhor. Muito bem, agradecemos a participação do Dr. Miguel Faria Lima e, de fato, a gente vai observar que a música ela vai influenciar em muitos dos nossos comportamentos. Mas a própria tecnologia, eu vou dirigir aqui ao professor Tiago, ela vai ter muitos mecanismos para mostrar como que, de fato, essas notas musicais vão influenciar no comportamento das pessoas, na maneira que elas socializam, né? E como que isso acontece, professor Tiago? Bem, ao longo do tempo, né, à medida que nós fomos aumentando o nosso poder tecnológico, assim, como humanidade, né, falando como humanidade, nós começamos a ver o cérebro em funcionamento. Antes a gente fazia algumas análises, mas não conseguia ver ele em funcionamento. Mas com a ressonância magnética funcional, você consegue ver o cérebro ali, a pessoa no equipamento, você consegue ver ela em funcionamento, você consegue visualizar como o cérebro funciona. E aí já era conhecido, mas pôde ser visualizado isso através de exames, que o nosso cérebro ele funciona de forma setorial. Então, se eu estou pensando em fazer matemática, ele está usando uma parte do cérebro. Se eu estou me locomovendo, ele está usando outra parte. Isso nós vamos ver num exame de imagem como isso acontece. Vou até pedir que coloque um slide aqui. Nós vamos ver como o nosso cérebro, o slide anterior, pastor, como o nosso cérebro ele vai acender uma parte específica de acordo com aquilo que eu estou pensando ou fazendo, de acordo com aquilo que está acontecendo na minha cabeça, né? O próximo slide, pode passar. Isso, aqui, olha. Aqui nós vamos ver que é um exame de imagem, onde você vai ver, ó, a felicidade aqui no lado, que é um sentimento, o cérebro acende uma parte, uma pequena parte acesa aqui, vermelho. A tristeza, o cérebro vai acender em outro lugar. A raiva, outro lugar diferente. O medo vai acender em outro lugar diferente. Então, à medida que nós vamos pensando, mesmo os nossos sentimentos, o cérebro ele aciona uma parte diferente desse órgão que é maravilhoso. Mas quando nós vamos ver a música, isso vai acontecer de forma diferente. Por quê? O cérebro ele vai ser usado na sua totalidade. Quase que na sua totalidade, né? O cérebro vai ser usado em várias partes ao mesmo tempo. E aí nós temos um vídeo que mostra isso em tempo real, que vai mostrar o cérebro em funcionamento. Aqui está tocando um louvor, e repare que vai acendendo várias partes do cérebro ao mesmo tempo. Por quê? O cérebro está usando aqui os seus sentidos de forma simultânea, mas como o cérebro ele tem tempos diferentes para processar cada um deles, ele precisa acionar vários locais. Então ele está ouvindo, mas ao mesmo tempo que ele está ouvindo, ele está tendo que executar ali um violão, um teclado, alguma coisa. Ele também está lendo uma letra. Então, para que isso ocorra de forma sincronizada, o cérebro ele começa então a fazer processamentos preditivos. Ele busca na memória alguma coisa para que isso seja sincronizado, para que eu consiga ouvir, tocar, cantar ao mesmo tempo. E isso é formidável. Isso faz parte desse universo criador. E nós vamos ver isso na vida do homem de maneira notável. Nós temos homens notáveis ao longo da história que conseguem compor sinfonias completas e complexas, isso através dessa razão humana. Mas aí o louvor ele faz parte só disso? Não, o louvor tem essa parte da razão humana, porque nós precisamos executar tudo aquilo que nós estamos fazendo, mas o louvor ele tem algo a mais, que é aquilo que vem da eternidade. O louvor não é uma produção simplesmente da mente humana.
O louvor, ele é produzido por uma alma que foi lavada e remida no sangue de Jesus. E aí ele é uma produção que vem da eternidade. O Senhor dá isso a gente. Existe essa parte racional? Existe. Que à medida que nós recebemos a revelação do Senhor, a razão agora ela vai unir a isso e ela não vai ser anulada. Pelo contrário, a razão ela vai ser potencializada pela revelação. Então, você recebeu a revelação de um louvor, às vezes uma pessoa que nem tem conhecimento musical, o Senhor dá uma revelação de um louvor e aquele louvor ele vem para ali, para a glorificação do nome do Senhor. E aí depois entra a parte racional, a gente começa a produzir a parte musical e está tudo certo. Mas o louvor nós temos que entender que ele tem essa origem, que não é humana, essa origem é na eternidade. Glória a Jesus, muito bom, não é? Eu trazer aqui o professor Alexandre Paulino para a conversa. O Tiago ele trouxe aqui a respeito dessa parte tecnológica, mas existem algumas regiões do cérebro que são responsáveis, né, pela identificação e a própria distinção de sons, de melodia. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho a respeito disso também. Esse assunto é muito interessante, porque a gente vê como que Deus, os recursos que Deus ele usa e a perfeição que é a obra de Deus para nós, né? E a perfeição que é o próprio corpo humano com relação a isso. A gente vê, por exemplo, no próprio cérebro, né? Vai ser projetada uma figura aqui para entendermos melhor. Nós temos uma região dentro do cérebro chamada córtex auditivo. Essa região, ela a gente está vendo aqui na imagem ali, ela é responsável por distinguir tipos de sons e de músicas diferentes, informações da música, né? E até quimicamente falando, aproveitando também um pouquinho da minha área, quando esse córtex auditivo ele faz a recepção da música, né, do sinal no som na forma de música, ele começa a produzir alguns neurotransmissores, alguns compostos químicos, como a serotonina, a endorfina, a ocitocina, a própria dopamina. Elas são produzidas ali, que são neurotransmissores que vão gerar alguns sentimentos, alguns sinais, algumas situações no corpo humano, na pessoa, trazendo sensação de prazer, trazendo sensação de bem-estar, né, trazendo sensação de alegria. Então, são resultados da produção desses neurotransmissores quando o córtex auditivo ele recebe esta informação. E é interessante que quando a gente lê lá em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 1 Coríntios 14, no verso 8, diz assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, o louvor, ele precisa vir da eternidade, como o pastor Tiago bem disse, né? O louvor, ele é uma produção de Deus, digamos assim, porque o louvor, ele traz, quando nós estamos louvando o Senhor, quando nós estamos glorificando o nome do Senhor, quando nós estamos participando de um louvor, todas as sensações que o corpo humano ele sente, produzidas pelo louvor, vai trazer para nós bem-estar, vai trazer para nós conforto, vai trazer para nós alegria, e o louvor ele traz um conteúdo que vai trazer para nós um benefício muito grande para a nossa vida espiritual, principalmente. Então ele não pode ser algo incerto, aquilo que vem do homem, aquilo que vem da razão, aquilo que vem de conceitos. Ele não pode ser incerto, né? Porque ele não pode ser aquilo produzido pelo homem. Nós temos que buscar essa experiência para que o louvor ele seja produzido em nós pelo Espírito Santo. E é muito interessante que o córtex auditivo, quando ele começa a processar a música, quando ele começa a processar o som que vem da música,
ele começa nesse momento, né, da recepção desse sinal que ele recebe, ele começa a produzir em nós todos esses sentimentos, a produzir em nós o resultado de toda essa ação química que o próprio cérebro produz durante a execução da música.